Olá, meus amigos. Aqui estamos para mais um estudo de um trecho do livro O Consolador. Este livro nos foi presenteado pelo nosso irmão Emmanuel através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos estudando a segunda parte, no item que fala a respeito da vida. E o nosso assunto especificamente é transição, ou seja, a transição entre os dois planos, o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados. E as questões que vamos abordar nesse estudo são as questões de números 151, 152 e 153. Questão 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Essa é a pergunta proposta a Emmanuel. Vamos ver o que Emmanuel nos diz a esse respeito. Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais. Pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Meus amigos queridos, a morte é um processo que é para nós que estamos olhando do lado material, temos a impressão de que no momento em que não mais respiramos, o coração já não bate, já não funciona. Então, somos considerados mortos. E o corpo físico é visto como algo que já não tem mais nenhuma função, já não tem mais nenhuma ligação com o espírito que desencarna. Isso olhando pelo lado simplesmente do corpo físico, da matéria. Ele já não funciona, já não apresenta nenhuma interação com a vida material, com o meio que o envolve. Então, para nós, este corpo já não tem mais nenhuma ligação com o espírito. Mas acontece que não é bem assim que ocorre. A ligação entre o espírito e o corpo, ela, após a parada do coração e do funcionar, após a inércia em que o corpo físico se coloca, já sem respirar, sem nenhum movimento, o espírito que está desencarnando, esse processo de desligamento entre o espírito e o corpo físico, ele demanda um tempo maior para que ocorra de forma definitiva, para que esses laços entre o espírito e o corpo físico sejam definitivamente todos desatados. Então, é interessante que, diante de um processo, de cremação desse corpo, darmos um tempo
para que o espírito que já está desencarnado, mas ainda tem algumas ligações, muitas vezes ligações não efetivas, mas de ordem mental, emocional com o seu corpo, para que o espírito ele não se sinta desrespeitado, para que o seu corpo ele não seja visto pelo espírito como sendo tratado por algo imprestável, algo que realmente já não tem nenhuma finalidade, mas para o espírito ele ainda tem, ele pode ter algumas ligações a nível energético ou de sentimento com esse corpo. Então, esse desligamento do corpo físico total, ele leva um tempo maior do que simplesmente aquele em que o corpo físico para de ter seus sinais vitais. Então, é interessante que a cremação ela possa acontecer após um período um pouco mais alargado, com um período maior. Até porque esse desligamento total, como nós estamos aqui falando, ele não tem o mesmo tempo para acontecer para todos que desencarnam. Espíritos mais apegados à matéria, que ainda não compreendem esse processo da vida, de que somos espíritos e não somos corpos, esses espíritos eles demandam um tempo maior para compreenderem de forma definitiva e muitas vezes aceitarem esse momento de desencarne, esse momento da morte do corpo físico. E continuando aqui, Emmanuel nos fala um pouco mais a respeito da morte na questão 152. A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural. Essa é a questão que foi proposta a Emmanuel. Né? Se a morte violenta, ela apresenta um diferencial em relação à morte natural. E aqui Emmanuel dá a seguinte resposta. A desencarnação por acidente, os casos fulminantes de despreendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. A morte repentina, realmente ela representa um certo choque, uma surpresa. É pouco agradável para o espírito que está nesse processo de desencarne. Então, o desligamento do corpo físico, ele é como antes dissemos, ele leva um tempo maior ou menor a depender do apego que o espírito tenha ao corpo. Então, uma morte repentina normalmente deixa o espírito num estado de incompreensão dos fatos que estão ocorrendo com ele. E é uma surpresa que é para ele que normalmente os espíritos que são muito ligados à matéria e que veem a morte como simplesmente sendo o fim total de tudo, para esses espíritos o choque é muito grande. Quando, diante de uma morte repentina, eles se veem
já sem a possibilidade de ter acesso ao corpo, mas ao mesmo tempo se sentem ainda vivos. E há espíritos que tentam, de forma desesperada, retornar ao corpo físico, mas não conseguem mais, porque os laços que ligam ao corpo físico foram rompidos. Mas mentalmente, emocionalmente, o espírito ainda continua ligado. Então, salvo aqueles espíritos que têm um entendimento, procuraram compreender esse processo a respeito do significado da vida física, ainda quando estavam encarnados, esses espíritos vão ter uma facilidade maior de superar um momento de um desencarne violento e repentino. E continuando aqui, Emmanuel nos fala mais o seguinte: quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe trazem emoções amargas e terríveis. Isso é interessante, olha, ele diz aqui, quase sempre. Ou seja, na maioria das vezes, em tais circunstâncias de morte repentina, o espírito não está preparado. Ele não compreende o que está acontecendo com ele. E muitos espíritos se julgam ainda encarnados. E muitas vezes retornam aos seus lares, aos locais onde eles costumavam frequentar, imaginando-se ainda encarnados. E muitas vezes não compreendem o porquê são ignorados pelos companheiros que ali estão ainda na condição de encarnados. Então é um sofrimento muito grande, é uma surpresa, é muito triste, né? Como diz aqui Emmanuel. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra. Então, no caso de uma morte prolongada, de um processo de doença lenta e gradual, o espírito tem esse tempo para que ele se ambiente, para que ele compreenda o que está acontecendo. E quando ele desencarna, esse desencarne normalmente se dá de forma mais suave, até porque diante de uma doença prolongada e dolorosa, esse desligamento ele já vai se fazendo na mente do espírito desencarnante, nas emoções do espírito desencarnante. Muitos espíritos, diante de um sofrimento, de uma morte lenta, eles se sentem aliviados quando esse desligamento total se efetua. E continua aqui, Emmanuel: sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas nesse particular. Quer dizer, muitas vezes o espírito está num sofrimento físico muito intenso. Então, diante da morte, a morte para ele passa a significar o alívio para essas dores que ele sofre. E continua aqui Emmanuel na sua resposta, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas, nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas do mundo, para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. Olha só o que é dito aqui, olha.
sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas. Olha, elas de alguma forma nos auxiliam a compreender esse processo. Nesse particular, porquanto, somente com o concurso precioso da dor, da doença, pode o homem se livrar, alijar o fardo das impressões nocivas do mundo. Então, ele se livra da dor, diante de uma morte lenta. Então, ele entra ou retorna ao plano real da existência, que é o plano espiritual. Nós somos espíritos, portanto, o plano espiritual é o nosso verdadeiro plano de existência, porque somos espíritos. Ele retorna ao plano espiritual de uma forma mais agradecida, mais feliz, mais suave, por finalmente estar livre da dor e do sofrimento pela qual passou. Então, a morte, quando ocorre de forma gradual e lenta, para o espírito, antes do desencarne, é sofrimento e dor. E após o desencarne, vem o alívio, vem a tranquilidade. E continuando aqui, Emmanuel, ele responde a esta questão 153, que diz o seguinte: se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameaçam? Esta é a indagação de Emmanuel. A Emmanuel, né? E Emmanuel dá a seguinte resposta: nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem intencionado, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Olha só esse trecho aqui dessa resposta. É muito profundo, é muito interessante. Olha só. Nos aspectos externos da vida e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade, de acordo com os ditames, as orientações de uma consciência reta, de um coração puro, voltado para o bem, sem a imponderação dos precipitados, sem o egoísmo dos ambiciosos. Quer dizer, se nós nos conduzimos dentro desses ditames, ele conclui aqui o seguinte: toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Quer dizer, quando nós caminhamos dentro dessas orientações, nós estamos nos ligando ao nosso Pai amoroso e bom, estamos nos alinhando às leis divinas. E quando nós nos alinhamos às leis divinas, nós nos aproximamos mentalmente um pouco mais de Deus. E aí estaremos sob a orientação, a proteção que Deus oferece a todos os seus filhos, que estejam alinhados mentalmente, emocionalmente, com suas leis, alinhados com as leis do nosso Pai amoroso e bom. Então, quando estamos nessa condição, nós temos a oportunidade de evitar muitas dores, muitos dissabores, muitos sofrimentos. Logo, é interessante que nós nos dediquemos a esse alinhamento.
é com Deus. É procurando agir de forma sempre justa, visando o bem comum, visando a felicidade de todos que estão à nossa volta e não somente da nossa felicidade. Nós passamos a ver o nosso próximo não como estranhos, criaturas apartadas de nós, mas como filhos do mesmo Pai e, portanto, como irmãos. E aqui fechamos esse estudo da noite de hoje, esperando que ele tenha sido proveitoso para a nossa compreensão real daquilo que somos. Espíritos imortais, não somos corpos físicos. Este corpo está conosco temporariamente e será devolvido aos laboratórios da natureza a fim de que seus elementos sejam reciclados e reaproveitados. Muita paz a todos, e se tiverem alguma dúvida ou quiserem discutir acerca de algum ponto desse estudo, se inscrevam no canal e entrem em contato para que possamos trocar ideias. Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus.